Marcos. Capítulo 7. Então os farcins e alguns dos escribas que tinham chegado de Jerusalém se reuniram em volta dele. E eles viram alguns dos discípulos dele tomar a refeição com mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os farcins e todos os Eudim não comem sem lavar as mãos até os cotovelos, apegando-se à tradição dos homens dos tempos antigos, e ao voltar do mercado, não comem sem se lavar. Há muitas outras tradições que eles receberam e às quais se apegam, como imersão de copos, de jarros e de vasilhas de cobre. Então esses farcins e escribas lhe perguntaram: Por que os seus discípulos não seguem a tradição dos homens dos tempos antigos, mas tomam a refeição com mãos impuras? Ele lhes disse: Ishaial profetizou apropriadamente a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. É em vão que continuam a me adorar, pois ensinam as regras de homens como doutrinas. Vocês abandonam o mandamento do Criador e se apegam à tradição de homens. Ele lhes disse ainda: Vocês sabem muito bem como colocar de lado o mandamento do Criador, a fim de manter a sua tradição. Por exemplo, Masha disse: Honre seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja morto. Mas vocês dizem: Se um homem diz ao seu pai ou à sua mãe: Os bens com os quais eu vos poderia ajudar, são Corban, isto é, uma oferta dedicada ao Criador. Vós o desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Assim vocês invalidam a palavra do Criador pela tradição que transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. E chamando novamente a multidão, ele lhes disse: Escutem-me, todos vocês, e compreendam o significado do que eu digo. Não há nada fora de um homem que, entrando nele, possa torná-lo impuro, mas as coisas que saem do homem são as que o tornam impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, depois de ele se afastar da multidão e entrar numa casa, seus discípulos lhe perguntaram sobre a ilustração. De modo que lhes perguntou: Vocês também estão sem entendimento como eles? Não percebem que nada de fora que entre num homem pode torná-lo impuro, visto que entra, não no seu coração, mas no seu estômago, e sai para o esgoto? Assim ele declarou puros todos os alimentos. Além disso, ele disse: O que sai do homem é o que o torna impuro. Pois, de dentro do coração dos homens, saem raciocínios prejudiciais, imoralidade sexual, roubos, assassinatos, adultérios, ganância, maldades, engano, conduta insolente, olhos invejosos, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Ele se levantou e foi para a região de Tiro e Sidom. Ali, entrou numa casa e não quis que ninguém soubesse, mas não pôde passar despercebido. Logo uma mulher cuja filhinha tinha um espírito impuro ouviu falar dele e foi até lá, e se prostrou aos seus pés. A mulher era grega, de nacionalidade ciro-fenícia, e ela lhe pedia com insistência que expulsasse da sua filha o demônio. Mas ele lhe disse: Deixe primeiro os filhos ficarem satisfeitos, pois não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, mestre, no entanto, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as criancinhas deixam cair. Por causa da sua resposta, vá, o demônio saiu da sua filha. Assim, ela foi para casa e encontrou a criancinha deitada na cama, e o demônio a tinha deixado. Quando Yalcha voltou da região de Tiro, passou por Sidom e foi para o mar da Galil, atravessando a região de Decápolis. Ali, levaram-lhe um surdo que tinha um impedimento na fala e suplicaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E ele o levou à parte, longe da multidão. Então pôs os dedos nos ouvidos do homem, e depois de cuspir, tocou na língua dele. Olhando para o céu, suspirou profundamente e lhe disse: Efatá, abra-se. Com isso, seus ouvidos se abriram e seu impedimento na fala foi removido, e ele começou a falar normalmente. Então lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, mas, quanto mais ordenava, mais proclamavam o acontecido. De fato, estavam extremamente admirados e diziam: Ele faz bem todas as coisas. Faz até os surdos ouvir e os mudos falar.
Marcos. Capítulo 8. Naqueles dias, havia novamente uma grande multidão, e eles não tinham nada para comer. Então ele convocou os discípulos e lhes disse: Tenho pena da multidão, porque já estão comigo há 3 dias, e eles não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, desfalecerão na estrada, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: Onde alguém poderia encontrar neste lugar isolado pão suficiente para satisfazê-los? Com isso ele lhes perguntou: Quantos pães vocês têm? Temos 7 pães. E mandou a multidão se sentar no chão. Então pegou os 7 pães, deu bênção, partiu-os e começou a dá-los aos seus discípulos, para que os servissem, e eles os serviram à multidão. Tinham também alguns peixinhos. Depois de dar bênção por estes, disse-lhes que os servissem também. Assim, comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos grandes, cheios dos pedaços que sobraram. Havia cerca de 4.000 homens. Então ele os dispensou. Ele entrou imediatamente no barco com seus discípulos e chegou à região de Dalmanuta. Ali os farsinhos se aproximaram e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu, para o colocar à prova. Então ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração busca um sinal? Eu lhes digo a verdade. Nenhum sinal será dado a esta geração. Com isso os deixou, embarcou novamente e foi para a margem oposta. No entanto, eles se esqueceram de levar pães e não tinham nada consigo no barco, a não ser um pão. E ele lhes advertiu claramente: Mantenham os olhos abertos, cuidado com o fermento dos farsis e com o fermento de Herodes. Então eles começaram a discutir entre si por causa de não terem pães. Notando isso, ele lhes disse: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pães? Ainda não percebem e não entendem? Seu coração ainda está fechado ao entendimento? Embora tenham olhos, não veem, e embora tenham ouvidos, não ouvem? Vocês se lembram de quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram, quando parti os 5 pães e demos aos 5.000 homens? Quantos cestos foram? Foram 12, mestre. E quando parti os 7 pães para os 4.000 homens, quantos cestos grandes, cheios de pedaços, vocês recolheram? Foram 7, mestre. Vocês ainda não entendem? Chegaram então a Betsaida. Ali levaram a ele um cego e lhe suplicaram que tocasse nele. E ele pegou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Depois de cuspir nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e lhe perguntou: Vê alguma coisa? Vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Ele pôs de novo as mãos sobre os olhos do homem, e o homem viu claramente. Sua visão foi restabelecida, e ele podia ver tudo nitidamente. Assim, mandou-o para casa, dizendo: Não entre na aldeia. E Auche e seus discípulos partiram então para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho, ele perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que eu sou? E ao Hanan o imersor, mas outros dizem que é Elial, e ainda outros, um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? O mestre é o Machia. Então ele lhes ordenou com firmeza que não contassem a ninguém sobre ele. Também, ele começou a lhes ensinar que o Filho do Homem tinha de sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e que tinha de ser morto e ser levantado 3 dias depois. De fato, fez essa declaração abertamente. Mas Cafos o levou à parte e começou a censurá-lo. Com isso ele se virou, olhou para os seus discípulos e censurou Cafos, dizendo: Para trás de mim, Satanás! Porque você não tem os pensamentos do Criador, mas os de homens. Chamou então a multidão, junto com seus discípulos, e lhes disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, apanhe sua estaca de tortura e siga-me sempre. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa das boas novas a salvará. Realmente, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? Assim sendo, quem se envergonhar de mim,
e das minhas palavras entre esta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará quando vier na majestade do seu Pai, com os sagrados mensageiros,